Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empresa que Dá Certo. Aqui nós discutimos estratégias para você ter uma empresa que anda sozinha, trabalhando menos e ganhando muito mais. Meu nome é Fernando Guimarães e hoje nós vamos falar de cenários e dos problemas de comunicação que podem influenciar as suas estratégias. Para traçar os possíveis cenários que a sua empresa está inserida, existem algumas ferramentas que você pode trabalhar. As que eu mais gosto são a análise Pestel, a matriz SWOT, as 5 forças de Porter e a matriz BCG. Mas hoje eu quero te falar de filosofia e do conceito de você traçar cenários e o que normalmente acontece com boa parte das empresas. O objetivo básico de você traçar cenários para o seu negócio é para você poder prever algumas coisas que podem afetar de forma significativa a sua empresa. As empresas que fazem planejamento, que são poucas, acabam traçando cenários, oportunidades e ameaças e se esquecem de fazer o monitoramento ativo sobre os cenários que foram mapeados e traçados. E aí, o que acontece? Acontece que várias vezes algumas das coisas que foram previstas realmente aconteceram ou começaram a acontecer exatamente da forma que você previu. Mas, infelizmente, por você não estar acompanhando, nenhuma providência foi tomada, nem em relação às oportunidades e nem em relação às ameaças. Por quê? Porque simplesmente todos os cenários acabam caindo no esquecimento. Todos aqueles cenários que você traçou acabam caindo no esquecimento se você não fizer um monitoramento ativo, um monitoramento constante. E quanto mais passa o tempo, pior, porque mais esquecido ficam os cenários que você mapeou. Portanto, se você traçou os possíveis cenários que poderiam influenciar o seu negócio e não acompanhou os sinais, não acompanhou como esses cenários poderiam estar acontecendo, como eles estavam se aproximando de você, se você não acompanhou, dançou, infelizmente você dançou. E o pior é que você vai ficar literalmente à mercê dos fatos e só vai te restar colocar a culpa nas condições do mercado, na economia, na política, no vizinho, no gato, no papagaio, enfim. Você vai sair colocando a culpa em todo mundo, quando a única coisa que você realmente precisa fazer é assumir a sua responsabilidade como dono do seu negócio e trabalhar para não viver sofrendo as consequências de coisas que poderiam ter sido evitadas. Então, o que você pode fazer de prático para evitar isso? Primeiro, você precisa aprender a traçar os cenários que podem vir a atingir o seu negócio. Depois de mapear os cenários, você precisa monitorar mensalmente as oportunidades e as ameaças que você encontrou quando fez o mapeamento. Tudo, na verdade, é uma questão de disciplina. Não adianta você traçar e mapear os cenários possíveis para o seu negócio se você não vai monitorá-los com a frequência necessária. A ideia de traçar cenários é exatamente para você conseguir ter alguma vantagem competitiva, ficando à frente da sua concorrência, entendendo os fatores que podem vir a influenciar o seu negócio, enquanto todo o seu mercado não está olhando para isso. Se você não fizer o acompanhamento dos possíveis cenários que você traçou para entender se eles estão acontecendo ou não, ok? O mapeamento de cenários que você fez lá atrás acaba virando uma pura perda de tempo. Além do mais, é preciso você entender que a cada mês as coisas mudam. Então, coisas que eram importantes e que poderiam afetar a sua empresa podem ter deixado de ter tanto peso, podem ter deixado de ter tanta importância, e outras coisas que você não estava vislumbrando lá atrás, quando você traçou os possíveis cenários, podem ter agora entrado no seu radar. Por quê? Porque elas apareceram agora, essas condições apareceram agora, elas não apareceram lá atrás quando você traçou os seus cenários. Ok? Por que isso acontece? Acontece porque na vida e nos mercados tudo tem o seu dinamismo. As coisas são dinâmicas, ou seja, elas mudam o tempo todo. Elas não são estáticas, a vida não é estática. Então, tão importante quanto você traçar cenários é fazer o seu acompanhamento periódico, conforme o nível de importância que você tenha identificado em cada um dos itens que você listou. Okay?
Esse é o tipo de tarefa que você faz uma vez por mês e não leva mais de meia hora. Não leva mais de meia hora para você fazer uma revisão dos cenários que você traçou, tá? Dos itens que você mapeou e ver se alguma coisa está acontecendo. Então, por que a grande maioria não faz? Primeiro, porque não enxerga nem utilidade e nem importância. E segundo, talvez a causa mais provável é a falta de disciplina. Ter disciplina é mais que uma necessidade. Em uma empresa, então, nem se fala. Você, como líder, tem que ser uma pessoa disciplinada e, principalmente, coerente com as atitudes que você prega. A sua empresa vai ser um reflexo seu. Portanto, se você não tem disciplina, não espere disciplina dos seus colaboradores. Se você não é organizado, não espere que a sua empresa seja organizada. Se você quer resolver tudo ao mesmo tempo, é exatamente isso que os seus colaboradores irão fazer. Se você não tem prioridade, é óbvio que ninguém na sua empresa vai trabalhar com prioridade. A sua empresa sempre vai ser um reflexo seu. Então, é fundamental que você comece o quanto antes mudar as suas atitudes, espelhando aquilo que você quer que aconteça na sua empresa. Agora, em relação à comunicação da sua empresa, eu gostaria de iniciar esse tema com a seguinte frase: o óbvio precisa ser dito. Vou repetir. O óbvio precisa ser dito. Entenda, os maiores problemas na vida, eu diria até que 99% deles são causados por erros ou falhas na comunicação. E o erro de comunicação mais básico, mais comum, é você achar que porque você pediu alguma coisa para o seu colaborador fazer, existem várias outras coisas que já ficaram subentendidas para ele. Por quê? Para você, isso é óbvio, ok? Mas a pergunta é, será que está óbvio para outra pessoa? Falha na comunicação acaba com casamento, acaba com sociedade, inicia guerras. E você fica aí pensando que todo mundo tem que entender tudo que você diz, e principalmente os detalhes que não foram colocados com clareza. Não! O óbvio precisa ser dito, precisa ficar claro, principalmente os detalhes. É claro que você tem que procurar trabalhar com os melhores, é claro que você tem que procurar formar um time de elite na sua empresa. É fundamental que você entenda que a importância das pessoas é tão significativa na sua empresa que se, por exemplo, você traçar uma estratégia mais ou menos, ela tem muito mais chance de dar certo se você estiver trabalhando com as pessoas certas do que se você traçar uma estratégia excelente e colocar em prática com as pessoas erradas. E em se tratando de estratégias, isso tem um peso enorme na sua empresa, porque as estratégias são normalmente planejadas, pensadas, dão trabalho para serem desenvolvidas. E quando você, finalmente, coloca uma estratégia em prática e ela não funciona, além da frustração, além da possível perda de grana, perda de dinheiro que pode ocasionar, uma das piores consequências é o trauma que pode ficar na cabeça do empresário, tá? Por ele pensar que a estratégia não era boa e o erro foi seu de traçar uma estratégia que não deu certo. E aí você repensa a estratégia, muda o que você acha que não deu certo, ok? E coloca em prática. E aí, novamente, a estratégia não funciona. Aí você já começa a pensar que esse negócio de traçar estratégia, de fazer planejamento, é tudo uma balela. Nada disso funciona. E o que você acaba fazendo, como consequência, é cair novamente dentro do operacional, mergulhando novamente no caos, achando que assim você vai conseguir melhorar o desempenho da sua empresa. Quando, na verdade, o erro não é você estar sendo estratégico. O equívoco está em você não saber avaliar o seu time, é estar trabalhando com as pessoas erradas, é não melhorar as suas contratações, é não criar uma cultura forte na sua empresa, focada na execução e entrega das tarefas. Então agora eu vou dar um recado para você. Antes de você querer consertar a sua empresa, você precisa consertar a maneira com que você dirige o seu negócio. Quando você entender isso, vai ficar tudo mais fácil e você vai dar o passo mais importante para a mudança da sua empresa, do seu resultado. Esse é o primeiro passo que você tem que dar para mudar o seu negócio da água para o vinho. Você precisa entender o quanto antes que você precisa consertar a maneira como você está gerindo o seu negócio. Quando você aceitar isso e aprender a trabalhar com o método certo, tudo muda na sua empresa, tudo vai mudar na sua empresa. E essas mudanças vão acontecer muito mais rápido do que você imagina. Agora,
enquanto você vive insistindo em trabalhar com uma metodologia que não funciona, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, se deixando ser totalmente absorvido pelo seu operacional, nada vai mudar na sua empresa. E o seu desgaste e estresse só tendem a aumentar. Para você mudar a realidade da sua empresa, você vai precisar ter objetivos e metas, vai precisar criar uma cultura forte na sua empresa focada na execução, uma cultura de um time de alta performance, construir rotinas e processos que funcionem e consigam realmente organizar e otimizar as ações dentro da sua empresa, trabalhar com as pessoas certas que sejam comprometidas e engajadas no seu negócio, implantar os indicadores setoriais para você poder monitorar o desempenho da sua empresa de forma muito mais assertiva. Todos esses itens que eu acabei de mencionar estão contidos dentro de uma metodologia de trabalho que pode ser implantada na sua empresa e mudar totalmente o resultado do seu negócio. Mas é preciso que você entenda que essa mudança começa primeiro em você, porque é isso que vai te levar a conquistar a liberdade de tempo para você, é isso que vai te levar a passar mais tempo com a sua família, é isso que vai te levar a conseguir tirar mais de 2 férias por ano, deixar de ser escravo do seu negócio e conseguir ir para o próximo nível mudando a sua empresa de patamar. Hoje eu trouxe para você o porquê e qual a importância de você traçar cenários para o seu negócio. Abordamos também alguns problemas básicos de comunicação, como podem atrapalhar o seu negócio, e também trouxemos a importância das pessoas nas suas estratégias. Por hoje, nós ficamos por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Clica no sininho para ser avisado sempre que nós publicarmos novos conteúdos como esse. Um grande abraço e até breve.